Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Rafael Orlandi, eu sou especialista em Direito Administrativo e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior, a gente falou das definições de leis que aparecem na filosofia do direito. Hoje, nós vamos aprofundar sobre as leis humanas. A primeira coisa que a gente tem que entender para se aprofundar nas leis humanas é que esse estudo ele começa lá na Roma Antiga. Na codificação romana dos antigos, eles vão falar das virtudes das leis. As virtudes das leis pros romanos são imperar, vetar, permitir e punir. Imperar significa que o Estado ele gera obrigações aos sujeitos. Vetar é a virtude da lei no qual os sujeitos são proibidos de fazer alguma coisa. Permitir é a virtude da lei que diz que a lei permite determinadas condutas, mesmo que não seja diretamente. E punir é a virtude da lei que permite que o sujeito receba um ônus pela prática de determinada conduta. O grande filósofo do direito Norberto Bobbio, ele trabalha muito bem com essa relação das virtudes das leis. Ele, inclusive, vai falar de casos que, quando o ordenamento jurídico, por um lado, veta alguma conduta e permite uma conduta. E essas condutas se encontram no mundo fático. E aí ele vai dar o entendimento do que deve ser aplicado. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto nesse vídeo, é só para a gente ter um aspecto geral e entender que não só este filósofo, como muitos outros, vão trabalhar melhor essa questão das virtudes das leis. Contemporaneamente, as doutrinas do direito começam a se voltar para as características das leis, ou seja, já não vamos mais tratar sobre quais são as virtudes da lei, ou seja, o que a lei normalmente faz, mas quais são as características para que identifiquemos que leis humanas são leis. A primeira dessas características é a imperatividade, ou seja, o Estado ele tem o poder de, através das leis, gerar obrigações aos sujeitos. Então, o Estado ele pode obrigar os seus cidadãos a cumprir determinada prescrição legal. Agora, eu vou falar de três características que muitos autores entendem que são características exclusivas. Mas uma parte maior da doutrina, e eu concordo com essa parte maior, entende que consequência dessas três características é a característica da imperatividade. Ou seja, a gente tem a imperatividade e como consequência da imperatividade nós temos essas três características. A primeira é a bilateralidade, ou seja, a lei, quando ela entra em vigor, ela gera deveres e obrigações não só aos sujeitos, mas também ao Estado. O Estado é obrigado a obrigar os seus cidadãos. As outras duas características, muitos doutrinadores falam que nem sempre elas estão nas leis, e eu vou explicar isso por quê. A primeira é a punibilidade, ou seja, a lei ela prescreve uma punição a um sujeito. A lei prescreve uma conduta, algo negativo, um ônus ao sujeito que ele tem que arcar pela violação da lei. A outra é a coercibilidade, ou seja, a lei permite o uso da força. Na verdade, em regra geral, a lei proíbe o uso da força. O uso da força pela coerção, ela é uma exceção à regra. Ela só será aplicada quando o sujeito, de fato, não está cumprindo com as suas obrigações legais. Essas duas últimas características, a punibilidade e coercibilidade, como eu disse, nem sempre aparecem na lei. Mas, quando nós analisamos o ordenamento jurídico como um todo, ou seja, todo compilado de leis que existem, o conjunto de leis de uma nação, quando a gente analisa isso, a gente percebe que a lei acaba caindo, sim, na coercibilidade e na punibilidade. Outra característica da lei é que ela é geral, ou seja, ela não tem um destinatário certo. A lei é destinada a todos, por igual. Mesmo quando a lei é destinada a um determinado grupo, como por exemplo o Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente,
Mesmo assim, ela é genérica, porque todos os sujeitos de uma sociedade, ainda que não seja jovem e adolescente, têm que respeitar os direitos desses. Uma consequência do princípio da generalidade é o princípio da imparcialidade. Isso quer dizer que a lei é imparcial, ela será aplicada a todos igualmente. A lei não será aplicada a uma parte, a outra não. Outra característica da lei é a abstração. A lei, ela é abstrata, ou seja, por mais que a lei busque definir coisas reais e por mais que a lei busque atingir o mundo concreto de alguma forma para produzir os seus efeitos, ela não trata da realidade. A lei, ela trata de coisas abstratas, mas da análise dessa abstração em comparação com o caso concreto, ou seja, com os fatos reais, é que se decide se a lei será aplicada ou não. Outra característica da lei é a autoridade ou emanação. Essa característica, ela diz que a lei, para ser válida, para entrar em vigor, ela tem que emanar de autoridade competente. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode produzir a lei. É apenas uma autoridade, alguém que tem essa representatividade como autor e dele essa lei deve emanar. Senão, a lei não é válida. Por fim, a última característica das leis, é que elas são permanentes ou estáveis. Isso quer dizer que uma vez que a lei entre em vigor, ela tem validade indeterminada, a não ser que outra lei venha e a revogue, ou por algum motivo ela perca sua validade. Um bom exemplo da perca da validade de uma lei, no nosso ordenamento jurídico pelo menos, é quando essa lei é declarada inconstitucional. Bom, agora que nós já falamos sobre as características das leis, nós vamos falar um pouco sobre os imperativos que a doutrina do direito expõe. Desses imperativos, 2 deles são trabalhados pelo grande filósofo do direito Immanuel Kant. Este filósofo, ele vai tratar do imperativo categórico, que tem um fundamento moral. E ele também trata do imperativo hipotético, que é a questão de que, para que determinado efeito seja produzido, há uma determinada conduta que deve ser praticada. Ou seja, há um vínculo imperativo entre a conduta e o efeito, senão aquele efeito não se realiza. Apesar desses imperativos serem parecidos com as leis, eles não são lei. Quando falamos das leis, nós estamos falando de um imperativo cogente, ou seja, a lei, ela impera pela obrigação, pela força. Bom, agora que nós trabalhamos aqui todo o esboço do que são as leis, agora a gente vai entrar na definição que nós temos de lei. A lei é um imperativo cogente, geral, emanado de autoridade competente, de conteúdo abstrato e estável. Essa definição, ela é a mesma que a de lei lato sensu. Lembra que a gente falou no vídeo anterior de lei lato sensu e lei stricto sensu? Bom, agora a gente vai aprofundar nesse tema e na discussão que existe na doutrina acerca disso. Mas primeiro, nós vamos definir o que é lato sensu e o que é stricto sensu. Lato sensu é a definição ampla do termo, ou seja, ela engloba mais coisas do que se ela for usada no sentido estricto, ou seja, stricto sensu é o sentido restrito, ou seja, engloba menos características. Normalmente, apenas uma definição é resultante de usar o termo stricto sensu, mas nem sempre. Nesse sentido, a grande maioria dos doutrinadores do direito vão falar que lei lato sensu é esse imperativo cogente, genérico, abstrato, emanado de autoridade competente e estável, que acabei de falar. Para resumir, eu vou chamar de imperativo cogente. A grande maioria dos doutrinadores fala que a lei é isso. Uma minoria vai falar que lei lato sensu são aquelas leis
que tem o envolvimento do poder legislativo para sua elaboração. Da mesma forma, outros doutrinadores falam que lei, no sentido estrito, são aquelas leis que passam pelo legislativo. Na verdade, essas duas doutrinas são uma minoria e não aparecem juntas, obviamente, mas elas são descaracterizadas por causa de alguns argumentos. Primeiro, a gente vai falar do jus cogens. Eu não vou aprofundar no tema, mas o que a gente tem que entender é que o jus cogens é uma disposição na Convenção de Viena que deixa claro que os estados podem realizar imposições gerais de direito internacional. Ou seja, leis, que também têm força de obrigação. Então, nos atos internacionais, antes, por exemplo, o nosso sistema legal, depois que um acordo é firmado pelo presidente da República ou seu representante, ele vai passar por votação pelo legislativo. Mas antes disso, ele já é obrigatório, porque ele já adentra o nosso sistema como costume. Interessante, não? Ou seja, não é necessário que passe pelo legislativo para gerar obrigação. Isso também acontece, por exemplo, com as medidas provisórias. E, além disso, a gente ainda tem a nossa definição do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2, que trata do princípio da reserva legal, que diz: ninguém será obrigado a nada a não ser em virtude das leis. Ora, se outros atos, como a medida provisória e os acordos internacionais, por exemplo, podem gerar obrigações legais, então quer dizer que lei lato sensu são aquelas que geram obrigações, independente de ter passado pelo legislativo ou não. Nesse sentido, eu vou até ler aqui o artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Mas, percebam, com força de lei. E aí vai ter a submissão ao Congresso Nacional e eles vão vão terminar todo o trâmite legal. Bom, agora, a maior discussão vem em relação ao sentido estricto de lei. Alguns autores vão falar que, em relação ao nosso ordenamento jurídico, leis stricto sensus são leis delegadas, leis complementares e leis ordinárias. Esses autores sustentam-se na ideia de que leis no sentido estricto são aquelas que são elaboradas em conjunto do poder executivo e do poder legislativo. Outros autores vão falar que apenas as leis ordinárias e as leis complementares são lei no sentido estrito. Isso por causa do que diz o nosso artigo 61 da Constituição. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Ou seja, na forma e nos casos previstos nessa Constituição, cabe iniciativa de lei complementar. A formalização de lei ordinária e lei complementar é igual. Por isso que alguns doutrinadores falam que, no sentido estrito do termo, leis são apenas as leis ordinárias e as leis complementares. Uma outra corrente doutrinária vai falar que apenas as leis ordinárias são leis no sentido estrito. Por quê? Porque apenas leis ordinárias têm o quórum comum de votação para sua aprovação. O quórum é essa votação que tem para determinar se uma lei vai entrar em vigor ou não, se vai ser aprovada ou não. E o quórum é comum, de maioria comum nas leis ordinárias, diferente das leis complementares. Ó o que diz o artigo 69 da Constituição. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então, a gente consegue perceber
que, na verdade, o que existe é uma gradação nos sentidos de lei. Então a gente pode usar o termo lei no sentido de lei divina, de lei natural. Por exemplo, quando eu falo a lei da gravidade, eu não estou me referindo a leis humanas. Eu estou me referindo a uma lei natural. Agora, quando a gente está no âmbito do direito e a gente se refere ao termo lei, nós estamos obrigatoriamente, ou pelo menos via de regra, nos referindo a pelo menos a lei lato sensu, ou seja, o imperativo cogente. E aí a gente já estreitou um pouco o seu sentido. Agora, a gente pode estreitar ainda mais o sentido de lei, que é um imperativo cogente, no qual o processo de elaboração tramita entre o Poder Executivo e o Legislativo. E aí a gente pode estreitar mais uma vez o sentido de lei, que é o imperativo cogente, que tramita entre o Executivo e o Legislativo e possui um rito comum para a sua validação. E por fim, a gente possui o sentido mais estrito ainda do termo lei, que é o imperativo cogente, que é processado tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, segue um rito comum e o seu quórum também é comum. Outros dois argumentos que defendem bem esse último ponto aqui, de leis no sentido estrito, que seriam só leis ordinárias, é aquele que eu falei no outro vídeo, de que são as únicas leis no ordenamento jurídico que, quando validadas lá na epígrafe, ele vai contar como nome de lei. No exemplo que eu dei, por exemplo, foi a Lei 4.717. E outro argumento é que toda nação que se constitui em Estado de Direito tem alguma lei que obedece esses critérios de ser o imperativo cogente, que vai passar pelo Executivo e pelo Legislativo, e que vai ter um rito comum e uma votação comum para ser validada. Por isso que eu concordo com os autores que tratam lei stricto sensu apenas como leis ordinárias. Mas eu posso estar errado, não é mesmo? Bom, enfim, o conteúdo que eu quis trazer para o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado. Se vocês estão gostando do conteúdo, dá aquele joinha, me segue, que eu vou continuar postando mais vídeos para vocês nesse sentido. Muito obrigado e até mais!